Fala galera, professor Rafael Alonso. E se você também tem esse tipo de problema com a postura hack, esse vídeo pode te ajudar. Um tempo atrás eu filmei meu front squat nesse ângulo e eu notei que meu cotovelo direito ficava um pouco abaixo que o cotovelo esquerdo na postura hack. E eu olhando assim eu não percebia, mas através do vídeo eu notei. Então eu resolvi dar uma olhada no que estava acontecendo e o que eu andava fazendo para que isso acontecesse. Então durante um bom tempo eu pratiquei artes marciais, até hoje eu pratico hoje como forma recreativa. Então eu gosto muito de bater em saco de pancadas e acontece que a minha coluna torácica ela é um pouco rígida e eu tenho um bom encurtamento no grande dorsal do lado direito. Por que grande dorsal? Se a gente pensar nessa postura hack, a gente tem um alongamento do grande dorsal e tem que ter uma boa mobilidade torácica em extensão, uma boa movimentação das escápulas ali em abdução para conseguir fazer essa postura de forma eficiente. Então, como eu tenho esse encurtamento, provavelmente por conta de bater muito no saco de pancada e o nosso soco ele ter uma certa rotação interna enquanto eu alongo também meu grande dorsal, meu corpo ele pode ter se adaptado dessa forma. Então o que a gente tem que fazer? Alongar, conseguir criar uma certa flexibilidade no grande dorsal, porque o grande dorsal, além dele fazer a extensão do cotovelo, ele também atua na rotação interna do meu húmero. Então eu tenho que fazer o contrário, eu tenho que conseguir alongar ele e criar essa rotação externa para que eu consiga alinhar meus dois cotovelos e que eu faça a barra permanecer então bem em cima dos meus ombros e próximo aqui das clavículas. Então vamos dar uma olhada como fazer isso agora. Então o primeiro passo é a gente fazer a liberação miofascial. A gente pode utilizar um rolinho, de preferência um bem denso, bem duro, ou uma bola de lacrosse ou bola de beisebol como essa daqui. Então vamos dar uma olhada nas duas formas de fazer. Primeira coisa é eu posicionar meu grande dorsal e, ao contrário do que muita gente faz, de ficar fazendo movimentos com o rolo, a nossa ideia aqui é encontrar um ponto de tensão, um lugar mais dolorido, fazer essa rotação externa do grande dorsal e colocar ele alongado. Então a gente pode segurar nesse ponto em torno de 1 minuto, procurar outro ponto e pressionar também. Uma outra forma legal de fazer é criar essa movimentação com essa rotação externa, porque é o que a gente está buscando melhorar. Assim, o que a gente faz? A gente passa o grande dorsal pelo rolo para tirar esses pontos de tensão. Da mesma forma, a gente consegue fazer isso com a bolinha, assim fica mais intenso. Então eu posiciono a bolinha no meu grande dorsal, coloco o meu húmero em rotação externa e faço esse movimento de extensão, ou eu paro sobre o ponto mais dolorido e seguro aqui cerca de 1 minuto. Então depois de fazer em alguns pontos que você sentir, a gente vai para os próximos passos. Então depois da liberação miofascial, a gente vai fazer a mobilidade torácica, um primeiro alongamento para grande dorsal e depois um outro alongamento com estímulo diferente para a grande dorsal. Então para isso a gente vai precisar ainda do rolinho de autoliberação, de um bastão e de um banco. Então vamos primeiro para a mobilidade torácica em extensão, onde a gente vai posicionar o rolinho lá no meio da região torácica, juntar os cotovelos para a gente criar uma abdução das escápulas, expirar e fazer um pouquinho de extensão.
Então a gente não quer um movimento muito grande, porque senão a gente acaba movimentando a coluna lombar também. A ideia é um movimento bem curto, em que a gente foque somente lá na região torácica. Sempre que eu expirar, eu faço essa extensão. Eu vou fazer em torno de 10 repetições, mudar um pouquinho a posição do rolo, mais 10, e eu faço isso em 3 pontos, pelo menos. Depois de ter feito essas 30 repetições, então 10 em cada ponto, a gente vai para o alongamento utilizando o banco. A ideia do alongamento aqui do banco é a seguinte: a gente vai utilizar o bastão para segurar dessa forma mais aberto e tentar encostar um cotovelo no outro, para a gente criar essa rotação externa, que é o que a gente está tentando melhorar lá na pegada, na postura hack. Então, juntei os cotovelos, eu vou posicionar os cotovelos no banco. E aqui tem também uma dica interessante. A nossa ideia aqui então é descer alongando. Só que se eu não criar essa cifose proposital, né, essa flexãozinha de tronco, como o meu grande dorsal tem a origem lá nas vértebras torácicas, eu vou descer alongando e automaticamente eu vou fazer uma extensão de coluna e eu não vou alongar de fato o grande dorsal. Então eu preciso segurar o meu corpo nessa posição cifótica para gerar o alongamento nessa região do grande dorsal. Então a ideia aqui é fazer esse movimento de cifose, essa flexão do tronco, manter os cotovelos um próximo do outro para a gente gerar essa rotação externa do húmero, e aí sim fazer esse alongamento expirando toda vez que eu for descer. Então, se eu deixar relaxado, eu vou descer bastante, só que na verdade minha coluna está fazendo uma extensão e eu estou economizando alongamento no grande dorsal. Então eu vou posicionar os cotovelos um próximo do outro, fazer essa cifose e aí sim fazer um movimento expirando e descendo, alongando de fato o grande dorsal da forma como eu quero. Então depois desse alongamento, a gente vai mudar o estímulo através da utilização de uma barra. Então, o segundo exercício de alongamento para o grande dorsal, a gente vai utilizar o próprio hack da altura que você utiliza para fazer a pegada do front squat. E o que a gente vai precisar fazer? O mesmo princípio lá do primeiro alongamento. Manter uma pegada mais aberta para a gente criar uma rotação externa no húmero e deixar o corpo descer bem devagar para dar um estímulo de alongamento excêntrico para o grande dorsal. Então, segurei aqui mais aberto, vou entrar abaixo aqui da barra e deixar meu corpo descer devagar, expirando. E aqui você pode utilizar um pouquinho da ajuda das suas pernas para controlar a velocidade da descida, sem cansar também o grande dorsal, porque a gente não está querendo lesionar, machucar o músculo ou treinar o grande dorsal. A gente só quer dar um estímulo de alongamento para conseguir fazer então a pegada hack para prosseguir o treino. Então, depois de ter feito 10 repetições, pelo menos, desse segundo alongamento, a ideia é você refazer a postura hack para ver se você obteve algum benefício, alguma melhora em relação àquele alinhamento dos cotovelos. Se você perceber que melhorou, você pode adicionar essa rotina nos dias em que você for fazer um front squat, um power clean ou qualquer exercício que necessite da postura
hack com a barra. E se você curtiu esse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com um amigo, que em breve eu venho com muito mais informações sobre treinamento físico para você. Valeu!